A tela do celular brilhava com uma intensidade quase ofensiva na escuridão da cabine do meu carro. Era quase meia-noite e eu já tinha encerrado meu turno mentalmente, pronto para voltar para casa e desabar na cama. Mas então a notificação surgiu. Uma última entrega. A localização era ridícula, um ponto isolado no mapa que mal parecia ter um nome de rua. Apenas uma coordenada perdida no meio do nada. Normalmente eu recusaria sem pensar duas vezes, mas o valor da gorjeta que piscava na tela era surreal. Era quase o que eu ganhava em meio turno de trabalho, uma quantia que simplesmente não fazia sentido para uma entrega de comida. O cansaço e a lógica me diziam para ir para casa, mas a promessa daquele dinheiro fácil falou mais alto, uma tentação que parecia boa demais para ser verdade. Meu dedo pairou sobre o botão de aceitar por um instante que pareceu longo demais. Era uma daquelas decisões que a gente toma no automático, movido pela exaustão e pela necessidade. Eu precisava daquele dinheiro para a faculdade e a ideia de garantir o valor de algumas noites de trabalho em uma única viagem era irresistível. Racionalizei que provavelmente era algum cliente rico, alguém que morava em um sítio afastado e que simplesmente não se importava em pagar uma fortuna para não ter que sair de casa. Era uma justificativa fraca, eu sei, mas era o suficiente para me convencer. Apertei o botão e o aplicativo me deu as primeiras instruções, me guiando para fora da cidade, para longe das luzes e da segurança familiar das ruas que eu conhecia tão bem. Eu não costumo contar esse tipo de coisa para muita gente. A maioria das pessoas te olha como se você fosse louco ou estivesse inventando. Mas quem gosta de ouvir relatos assim, entende como certas histórias ficam martelando na cabeça da gente, como uma ferida que nunca cicatriza completamente. É um peso que você carrega sozinho, uma memória que distorce a realidade de um jeito sutil e permanente. Se você também é desse tipo, se entende essa necessidade de dar sentido ao inexplicável, já se inscreve no canal. Saber que tem mais gente ouvindo e tentando entender de alguma forma me ajuda a continuar compartilhando essas histórias que insistem em não me deixar em paz. Para entender o que aconteceu, você precisa saber que minha vida não tinha nada de especial. Eu sou só o Lucas, um cara de 23 anos que passava as noites dirigindo para um aplicativo de entregas. O turno da madrugada pagava um pouco melhor e tinha menos trânsito, o que me permitia conciliar o trabalho com as aulas da faculdade durante o dia. Sou uma pessoa prática, talvez até um pouco cética demais. Não perco tempo com superstições ou histórias de terror. Para mim, o mundo sempre funcionou com uma lógica clara. Você pega um pacote, segue o GPS, entrega o pacote, recebe o dinheiro. Era uma rotina cansativa e repetitiva, mas era previsível. Minha maior preocupação em uma noite normal era manter a bateria do celular carregada e a minha avaliação no aplicativo acima de 4 estrelas. Naquela noite, enquanto eu dirigia para fora dos limites da cidade, a paisagem começou a se transformar de um jeito gradual mas inquietante. As luzes dos postes foram se tornando cada vez mais raras, até desaparecerem por completo, me deixando apenas com o facho de luz dos faróis do meu carro. O asfalto liso deu lugar a um caminho mais irregular, e o cheiro de poluição foi substituído pelo aroma forte de terra molhada e mato. Uma névoa fina começava a se arrastar pelo chão, grudando no para-brisa e tornando a visibilidade mais difícil. Era um tipo de escuridão que a cidade não conhece. Uma escuridão densa, pesada, que parecia absorver o som e a luz, criando uma sensação avassaladora de solidão. Eu estava completamente por conta própria. Finalmente, o GPS indicou a entrada para uma estrada de terra. No momento em que meus pneus tocaram o cascalho, o silêncio se tornou quase absoluto, quebrado apenas pelo barulho constante e rítmico das pedras batendo contra o assoalho do carro. A estrada era estreita, ladeada por árvores altas e escuras que formavam um túnel natural sobre a minha cabeça, bloqueando a pouca luz da lua que conseguia atravessar as nuvens. A sensação de isolamento foi imediata e total. Aqui não havia mais casas, nem cercas, nem qualquer sinal de civilização. Era apenas o meu carro, um pequeno ponto de luz e metal se movendo lentamente através de uma imensidão de escuridão e silêncio, completamente dependente de uma tela de celular para saber para onde ir. Eu já devia estar dirigindo por uns 10 minutos naquela estrada de cascalho, quando a tela do meu celular piscou e congelou.
A pequena seta que representava meu carro parou de se mover, e a linha azul que indicava o caminho desapareceu. Eu toquei na tela algumas vezes, um gesto inútil e instintivo. Deslizei o dedo para baixo e confirmei o que já temia. Sem sinal. Nenhuma barra de internet, nenhuma conexão com o GPS. A voz robótica que me guiava se calou, e o silêncio que tomou conta do carro pareceu mais profundo e opressor do que antes. A minha única ligação com o mundo exterior, minha única certeza de que eu estava no caminho certo, tinha acabado de ser cortada. O sentimento de irritação rapidamente se transformou em uma ansiedade fria, uma sensação de estar verdadeiramente perdido e à deriva. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto eu encarava a tela inútil do celular, pensando em dar a volta e desistir daquela entrega bizarra, uma notificação do aplicativo de entregas surgiu na tela. Não era uma mensagem de erro ou um aviso de sinal perdido. Era uma caixa de texto simples, com uma única frase escrita em letras brancas. Siga até o fim. A casa estará esperando. Meu coração gelou. Aquilo não era uma instrução de GPS. As palavras tinham um tom pessoal, quase consciente. A casa estará esperando. A frase ecoou na minha mente, transformando a situação de um simples problema técnico em algo inexplicável e assustador. Quem havia escrito aquilo? Como a mensagem chegou até mim sem sinal de internet? Contra todo o meu bom senso, eu continuei. Uma parte de mim, a parte pragmática e cansada, ainda se agarrava à esperança de que aquilo era apenas um bug muito esquisito no sistema e que a recompensa no final valeria a pena. Dirigi por mais alguns minutos, com os olhos forçando a vista na escuridão, até que uma silhueta começou a se formar na névoa, no ponto exato onde a estrada parecia terminar. Era uma casa antiga, de madeira escura e desgastada pelo tempo. As janelas eram vãos negros e vazios. A varanda da frente parecia torta e o mato ao redor crescia alto e selvagem. Não havia luzes acesas, nenhum carro na frente, nenhum som ou sinal de que alguém morava ali. Parecia um lugar abandonado há décadas, um esqueleto de uma casa esperando para desmoronar. Com um pacote de comida na mão, saí do carro e fui engolido pelo frio e pela umidade da noite. O silêncio era tão denso que meus próprios passos no cascalho soavam como uma profanação, altos e nervosos. A casa parecia ainda mais sombria de perto, uma massa escura contra um céu sem estrelas. Eu hesitei por um segundo, o instinto me gritando para voltar, mas a obrigação do trabalho me empurrou para frente. Enquanto eu subia os poucos degraus da varanda, que rangiam sob o meu peso, um clique metálico e seco ecoou na noite. No mesmo instante, uma única lâmpada amarelada pendurada por um fio no teto da varanda se acendeu. Não houve o zumbido de um sensor de movimento, apenas aquele clique súbito, como um interruptor sendo acionado por uma mão invisível, lançando uma luz fraca e doentia sobre a madeira podre e a porta descascada. Antes que eu pudesse sequer levantar a mão para bater, a porta se abriu com um gemido longo e arrastado. Parado no umbral, estava um homem muito idoso, tão magro, que suas roupas gastas pareciam penduradas em um cabide. Sua pele era pálida e fina como papel, e seu corpo se curvava para frente como se o peso dos anos fosse demais para suportar. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Eram opacos, leitosos e não focavam em mim, mas em algum ponto distante sobre o meu ombro. Ele não disse uma única palavra. Não havia um olá, um boa noite, nada. Ele simplesmente ficou ali, parado com a porta entreaberta, esperando em um silêncio absoluto e antinatural, o ar frio da casa se misturando com a neblina da noite. Eu murmurei algo sobre a entrega, minha voz soando estranha e deslocada. Estendi o pacote para ele. Sua mão, ossuda e coberta de manchas escuras, se moveu para pegar a sacola e seus dedos roçaram nos meus. O toque foi um choque. Sua pele não estava apenas fria, estava gelada como mármore, e seu aperto ao segurar o pacote foi incrivelmente forte, uma força que não condizia em nada com sua aparência frágil. Às vezes eu fico me perguntando se alguém mais já passou por isso, por um momento tão pequeno e tão errado que desafia qualquer explicação. É por isso que continuo contando essas histórias aqui. Se você também curte esse tipo de relato estranho, se inscreve. Isso me dá força para seguir trazendo mais. Ele pegou o pacote e fechou a porta na minha cara sem cerimônia,
Apressado, eu praticamente corri de volta para o carro, com a sensação incômoda de ter olhos cravados nas minhas costas. O alívio que senti ao entrar no veículo e trancar as portas foi imenso. No exato instante em que a porta do motorista se fechou com um baque, a luz amarela da varanda se apagou, com o mesmo clique seco de antes, mergulhando a casa de volta na escuridão total. A sincronia foi perfeita, calculada demais para ser uma coincidência. Por puro hábito, olhei para o espelho retrovisor para começar a manobrar e sair dali. Foi quando eu o vi. Na janela escura do segundo andar, onde antes não havia nada, a silhueta do velho estava parada, perfeitamente imóvel. Um vulto escuro me observando partir em completo silêncio. Com o coração martelando contra as minhas costelas, eu engatei a marcha a ré e pisei fundo no acelerador, fazendo o cascalho voar. Manobrei o carro de qualquer jeito e disparei pela estrada de terra, fugindo daquela imagem na janela. O meu único pensamento era sair dali, voltar para o asfalto, para a civilização. Eu dirigia de forma imprudente, mais rápido do que seria seguro naquelas condições, com as mãos suadas e trêmulas, agarrando o volante com força. O carro balançava e derrapava, mas eu não me importava. Cada metro percorrido era uma pequena vitória contra o pânico que ameaçava me consumir, a sensação de que aquela casa e seu estranho morador eram uma âncora me puxando para um lugar do qual eu não voltaria. Mas a estrada não terminava. Eu dirigia, e a paisagem ao meu redor permanecia a mesma, uma sucessão interminável de árvores escuras e névoa rasteira. A sensação de que eu estava em um pesadelo se tornou mais forte, mais palpável. Eu tinha certeza de que a viagem de ida não tinha sido tão longa. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez a ansiedade estivesse distorcendo minha percepção do tempo, mas meu instinto me dizia outra coisa. Dizia que a estrada estava se esticando, se recusando a me deixar ir. Era como correr em um sonho, onde não importa o quão rápido você se mova, o seu destino nunca fica mais perto. A esperança começou a se esvair, substituída por um medo crescente de que eu estava preso naquele loop para sempre. Foi então que os faróis começaram a piscar. No começo, foi rápido, um piscar de olhos, fácil de ignorar como um mau contato qualquer no meu carro velho. Mas então aconteceu de novo, 1, 2 vezes, mergulhando a estrada em uma escuridão total por um segundo antes de a luz voltar. O pânico se intensificou. Em um desses breves momentos de breu, tive a impressão de ver algo no meio do caminho, um vulto escuro contra a escuridão ainda mais profunda da mata. Quando a luz voltou, não havia nada. Eu disse a mim mesmo que era um truque da minha mente cansada e apavorada. Mas então os faróis piscaram pela terceira vez, e quando voltaram, a ilusão não desapareceu. Estava lá, parado no meio da estrada de terra, a não mais de 20 metros de distância, estava o mesmo homem idoso da casa. Como ele chegou ali? A pergunta explodiu na minha mente, mas não havia tempo para respostas. Ele estava de costas para mim, na mesma postura curvada, completamente imóvel sob a luz dos meus faróis. Meu pé afundou no freio por puro reflexo. O carro cantou pneus no cascalho solto, derrapando de lado de forma violenta antes de parar bruscamente, à frente do veículo apontada diretamente para a figura enigmática. O cheiro de borracha queimada invadiu a cabine, misturando-se com o meu medo. Ele não se moveu, não reagiu ao barulho, apenas continuou ali, de costas. E no momento em que o carro parou, o motor engasgou, tossiu uma última vez e morreu. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que já experimentei. Um silêncio pesado, absoluto, quebrado apenas pela minha própria respiração ofegante. Os faróis, no entanto, permaneceram acesos, transformando a cena em um palco macabro. Girei a chave na ignição, 1, 2, 3 vezes. Nada. O painel estava morto. Eu estava preso em uma caixa de metal com o motor desligado, no meio de uma estrada que não existia, encarando as costas de um homem que não deveria estar ali. A sensação de impotência foi total, um desespero frio que congelou o sangue nas minhas veias. Então ele começou a se virar. O movimento não era humano, era lento, rígido, como se suas articulações estivessem enferrujadas ou como se ele estivesse sendo movido por fios invisíveis. Cada grau daquela rotação se estendeu por uma eternidade. O som do meu coração batia nos meus ouvidos, abafando todos os outros pensamentos.
Eu não conseguia desviar o olhar, hipnotizado por aquele horror em câmera lenta. O medo primal me dizia para sair do carro e correr, mas meu corpo estava paralisado, pregado no assento. Eu só podia assistir impotente, enquanto a figura lentamente se alinhava para me encarar, para finalmente revelar o que se escondia na escuridão. Quando seu corpo completou a volta e seu rosto ficou totalmente iluminado pelos faróis do meu carro, meu cérebro simplesmente se recusou a processar a imagem. O grito que eu queria soltar morreu na minha garganta, transformado em um soluço mudo. Onde deveria haver um rosto, não havia nada. Era uma superfície lisa, pálida e contínua de pele. Não havia olhos, nem nariz, nem sobrancelhas, nem uma boca. Era uma máscara de carne lisa e sem feições, um branco horripilante no meio da noite. A imagem era tão fundamentalmente errada, uma violação tão profunda da realidade, que parecia um erro no tecido do universo, uma falha que meu cérebro não tinha capacidade de computar. O terror que senti naquele momento foi diferente de tudo que eu já havia conhecido. Não era mais o medo de ser assaltado ou de me machucar. Era um medo existencial, a compreensão aterrorizante de que eu estava diante de algo que simplesmente não deveria existir. Aquela coisa parada na minha frente quebrava todas as regras do mundo que eu conhecia. Ela não se moveu depois de se virar. Apenas ficou ali, um monumento ao impossível, seu rosto em branco parecendo absorver toda a luz e esperança. E eu fiquei ali, encarando de volta, sentindo a minha sanidade se desfazendo, fio por fio, diante daquele vazio absoluto. Não sei quanto tempo fiquei paralisado, encarando aquele vazio disforme. Podem ter sido segundos ou uma eternidade. Foi um som interno, um estalo de pura sobrevivência que me fez mover. Minha mão, tremendo de forma descontrolada, girou a chave na ignição mais uma vez, por puro desespero. Um clique morto. De novo. Nada. Eu já estava prestes a abandonar o carro e correr para a escuridão da mata. Uma ideia terrível quando tentei uma última vez. Com um rugido violento que pareceu rasgar a noite, o motor voltou à vida. O som era a coisa mais linda que eu já tinha ouvido. Quando meus olhos assustados se ergueram para a estrada, a figura tinha desaparecido. Não havia se movido, não havia corrido. Simplesmente não estava mais lá. O espaço onde ela esteve estava vazio. Sem pensar, eu pisei fundo e acelerei, sem ousar olhar pelo retrovisor. A viagem de volta foi um borrão de pânico. Eu não diminuí a velocidade até sentir o solavanco familiar dos pneus deixando o cascalho e encontrando o asfalto liso da estrada principal. Puxei o carro para o acostamento, com o motor ainda ligado, e tentei respirar. O ar entrava e saía dos meus pulmões em arrancos dolorosos, e meu corpo inteiro tremia como se eu estivesse congelando. As luzes de um caminhão passaram ao longe, um sinal de um mundo normal que eu achei que nunca mais veria. Com os dedos ainda trêmulos, peguei meu celular. A tela se acendeu, mostrando 4 barras de sinal completo. Minha primeira reação, minha necessidade desesperada de provar a mim mesmo que não tinha enlouquecido, foi abrir o aplicativo de entregas. Naveguei até o meu histórico de corridas, o coração ainda disparado. A lista de entregas da noite estava lá, todas elas. Todas exceto a última. Rolei a tela para cima e para baixo, atualizei a página, fechei e abri o aplicativo novamente. Não adiantava. A corrida para a estrada de terra, o endereço isolado, a gorjeta anormalmente alta. Tudo tinha desaparecido. Não havia nenhum registro, nenhum vestígio digital de que aquela entrega sequer existiu. O dinheiro extra nunca apareceu nos meus ganhos. Foi como se aquela hora da minha vida tivesse sido arrancada da linha do tempo, deixando para trás apenas a memória daquele rosto em branco. Eu não sei se algum dia vou entender tudo o que aconteceu, mas enquanto essas histórias continuarem me assombrando, eu vou seguir contando por aqui. Se você quer ouvir mais, se inscreve. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo.